Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Aviação Agrícola. Eu sou a Gabriela Meirelles. E eu sou a Joana Fontana. E você escuta agora o AvagCast. Ou nos vê pelo YouTube. Isso. Nós somos as estrategistas de mídias das entidades da Aviação Agrícola. Eu sou do SINDAI. E eu sou do IBRAVAG. E hoje a gente vai apresentar a quinta empresa participante do Clube de Vantagens. Já estamos chegando na metade. E é isso, para conversar com a gente está aqui o Rodrigo, da Puccini Seguros. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela, obrigado, Joana, obrigado ao SINDAI e IBRAVAG pelo espaço. É uma honra dividir essa reunião, esse palco aqui com vocês. Espero trazer conteúdo de bastante relevância para todos os associados, para todas as empresas, e vamos fazer isso aqui da forma mais descontraída possível, para que a gente possa adicionar realmente conteúdo a todos. Obrigado. Isso aí. Os nossos ouvintes, quem nos assiste, já está acostumado com a dinâmica, mas então, vamos lá. Vamos começar contando então um pouquinho da história da Puccini Seguros, como ela surgiu. Legal. Vou falar um pouquinho da minha história, vou contextualizar aqui na aviação agrícola, como é que eu cheguei e o que eu tenho feito, né, para contribuir para a aviação agrícola de forma específica. Meu nome é Rodrigo Puccini, tenho hoje 43 anos, pai de 4 meninas, casado, moro em Ribeirão Preto. Minha formação acadêmica sou formada em economia, administração de empresas, técnica de administração de empresas, e filho de um militar da aeronáutica. E uma curiosidade já começa aí, né? Eu nasci dentro do Parque de Material Aeronáutico em São Paulo, ainda eram enfermarias lá, quando minha mãe, em 1980, né, eu nasci. E desde então, eu passei a morar dentro de uma vila militar. A janela do meu quarto, que eu dividia espaço com meu irmão, tem um irmão da mesma idade que eu, um pouquinho mais novo só, dava para a cabeceira da pista do Campo de Marte. Então, aquilo, desde a minha infância, foi me seduzindo, né? A convivência com a aviação. Vários shows aéreos que tiveram em São Paulo, isso ali. Ver a Esquadrilha da Fumaça formada pelos T-6 à ocasião. Então, eu consegui vivenciar isso. Esquadrilha Onyx, na época. Então, via isso da janela do meu quarto. Avançando um pouco mais na minha carreira, houveram alguns desdobramentos e eu concluí o curso de helicóptero, o PP de formação de asas rotativas, lá em São Paulo, no Aeroclube de São Paulo. Acabou que, por mudanças na minha carreira, na minha vida, eu não concluí o curso de piloto comercial e não tive mais contato com a aviação nesse período, né? Em 2014, eu fiz uma mudança drástica na minha carreira, saí do ramo bancário, do qual permaneci por cerca de 16 anos, e fui para o ramo securitário. E no ramo securitário, eu me deparei com um colega de trabalho que teve a sua saída de uma grande companhia, e conversando com ele, ele falou que tinha na carteira dele alguns pilotos agrícolas. E esses pilotos que eram assim, de difícil acesso, né, que era difícil acessá-los para fazer seguros, eles tinham uma vida muito tribulada, muitas vezes muito compromisso. E recomendou que um piloto em específico de uma determinada empresa ligasse para ele para fazer esse seguro. O colega que foi recomendado, não fui eu, o corretor, não fui eu, foi um outro, ele teve alguns desencontros com esse piloto, né? Durante 15 dias ali, marcou, desmarcou, não conseguiu efetivar a reunião para falar sobre seguro. E o mais trágico aconteceu, nesse ínterim acabou ocorrendo um sinistro, o piloto veio a óbito, e isso de fato me sensibilizou. E aí eu entro na aviação agrícola nesse momento. Pedi ao corretor que recomendou, né, para esse outro colega, que ele me apresentasse então um empresário, que era, né, o empresário do qual esse piloto que veio a óbito era o, vamos dizer assim, né, o empregador. Chegando lá, eu pude explanar sobre o que eu tinha feito para empresas de engenharia que tinham
tornado seus engenheiros empregados de forma pejotizada, né? Ou seja, eles passaram a trabalhar empresa para empresa, prestador de serviço para empresa de engenharia. E ali eu pude falar para esse empresário, assim, olha, eu tenho uma modalidade de seguro que pode encaixar nas necessidades de uma empresa e também consigo desenvolver seguro de vida para piloto agrícola. Não é inusitado, não é novo no Brasil, mas existe aqui uma empresa que entende desse risco, sabe precificar, paga direitinho. E o que você acha? Rodrigo, isso aí vai depender muito de preço, né? A gente sabe que o nosso risco é exacerbado, a aviação agrícola ela tem uma condição na própria aviação de risco mais elevado, né? O voo baixo, a baixa altitude, isso tudo influencia, próximo a redes de alta tensão, muitas vezes próximo a elevações de terreno, né? Você tem aí quem trabalha, por exemplo, no Vale aqui, perto de São José dos Campos, que o pessoal aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, trabalha lá perto da banana. Quem trabalha muito com banana sabe o que eu estou falando, esses riscos de impostos, né? Mas então, Rodrigo, você trouxe algo satisfatório financeiramente, acho que a gente consegue evoluir nesse conversa. Fortuitamente, o projeto já tinha essa característica de ser viável economicamente para o empresário. Eu apresentei a proposta, no caso ali, a empresa iria proteger cerca de 15 pilotos. Ficou razoavelmente satisfatório o desembolso anual para proteger todos esses pilotos, e a empresa acabou contratando. Então, em 2017, começou a minha história efetivamente com a aviação agrícola, e a partir dali, todos os eventos que foram desenvolvidos, principalmente pelo SINDAG, promovidos pelo SINDAG, eu acabei estando presente. Então, o primeiro, salvo engano, Gabriela, o primeiro SINDAG na estrada foi aqui em Ribeirão Preto, na Aviação Garcia. E lá eu estava, né, presente, me fazendo presente, podendo conhecer os empresários e falar também dessa possibilidade de proteção. Com isso, eu acabei indo para os congressos, viajando o Brasil, conhecendo as operações de cada um, conhecendo as bases de cada um, para justamente fazer o que eu acho que é mais importante quando a gente vai desenhar seguros, principalmente o de vida. Entender a necessidade para propor a solução adequada àquela necessidade. Existem, além de sazonalidades hoje na aviação agrícola, que eu entendo bem, existem particularidades de cada região, de cada operação agrícola. E isso tem um reflexo muito grande na parte de você desenhar e atribuir um seguro de vida. Não distante, também é possível ter um seguro de vida voltado exclusivamente para a família do piloto, ou seja, para ele beneficiar a sua família economicamente, restabelecendo ela por esse risco iminente, e mais ainda, de uma apólice de seguro de vida desenvolvida para o piloto, inclusive temos uma apólice excelente dentro de Bravag para os pilotos, somente 2 ocasiões das 6 previstas, somente 2 ocasiões são para restabelecimento do próximo, ou seja, em que a família ou o beneficiário vão receber a indenização. As outras 4 possibilidades são para o próprio piloto. Exemplo, se ele fica afastado por um acidente da sua operação, da sua atividade laboral, ele pode receber até R$6 mil por mês dentro desse seguro. Veja que é uma preocupação muito grande. Eu tenho ouvido isso nesses 5 anos trabalhando, 5, 6 anos trabalhando com aviação. É uma preocupação muito grande deles, né? Eles falam assim, Rodrigo, mas e, legal, se eu morrer, minha família recebe, mas e se eu quebro uma perna durante a safra? Eu paro de produzir, consequentemente as minhas comissões vão diminuir, a minha receita vai diminuir, e como é que eu fico? Né? O meu registro tá tudo certo, mas aquele excedente eu deixo de ter, que é a minha comissão. Então, pensando nisso, eu desenvolvi essa apólice, que em parceria com o Bravag está disponível para os pilotos, contratação individual deles, em que ele pode ser
restituído, restabelecido economicamente por si só, né? Então, Rodrigo, o que especificamente faz a Putini Seguros? Hoje, a corretora, na verdade, ela chama hoje RView Corretora, né? É na figura minha, né, Rodrigo Putini. Hoje ela trabalha com várias áreas de atuação da necessidade específica de uma aviação agrícola. Então, a gente vai seguros de vida para a empresa e para os pilotos, seguro de casco aeronáutico, seguro obrigatório do casco, que chama RETA, e seguros de responsabilidades civis, tanto para engenheiro agrônomo quanto para o hangar, seguro empresarial, para proteger o hangar daquela empresa por algum acidente, operações de câmbio, seja para pagamento da parcela do financiamento do avião, seja para pagamento do seguro que é feito em moeda estrangeira. Além de outras situações não previstas que sejam de necessidade individual, por exemplo, um seguro de vida específico para a proteção da empresa de aviação agrícola, no caso de perda de sócio, de um dos sócios, a gente consegue desenvolver isso. Então, esse é o portfólio hoje da RView Corretora, tá, Gabriela? E a corretora, enfim, ela é voltada, então, só para aviação agrícola, é isso? Ou existem outros? Ah, beleza. E assim... Exatamente. Hoje, o nosso foco é atender às necessidades da aviação agrícola. E você veja, como a minha atuação é tão específica, eu estou tão perto das empresas de aviação agrícola, recentemente aconteceu um incidente com uma empresa onde ela teve um vazamento, um veículo dela teve um vazamento de combustível, acabou caindo num córrego, trouxe problemáticas, né, para essa empresa nas questões ambientais, e eu automaticamente já fui buscar essa solução nas seguradoras para responsabilidade civil de riscos ambientais para a aviação agrícola. Um novo produto que era usado muito por outras empresas e que a aviação agrícola ela achava que não aconteceria com ela. Hoje você tem aí não só o etanol nos aviões do Ipanema, mas você tem a entrada de muitas aeronaves estrangeiras que usam querosene de aviação. E esse tipo de combustível, se ele acontece um acidente como esse, traz um risco ambiental muito grande, tanto para a questão ambiental quanto para a empresa, que vai ser acionada pela CETESB, e aí os desdobramentos disso chegam a ser milionários. Então, mais um produto que entrou no portfólio específico para aviação agrícola, responsabilidade civil ambiental para proteger de riscos ambientais. Rodrigo, então assim, só para a gente entender, existe o seguro para piloto, existe todos esses seguros que você falou, para hangar, para aeronave, e aí eu como empresa, eu posso fechar um combo e posso também fechar só um deles, é isso? Isso, como eu disse, né, Gabriela, a necessidade específica da empresa precisa ser analisada, né? Então, o que eu vejo hoje, conversando com os empresários, ele está contratando seguro com um corretor em uma determinada seguradora, outra linha com outro corretor em determinada seguradora. Aí ele acaba dispersando demais as contratações, a gestão disso fica difícil, porque você tem ali 3, 4, 5 corretores trabalhando dentro da empresa dele, que não são específicos, não são especializados, né? O cara do alto que está trabalhando dentro da empresa, ele não entende como é que vai negociar com a seguradora o caminhão, porque ele tem um implemento de inox e tem que entrar, por exemplo, uma picapezinha que vai com um implemento para combustível de etanol, que não tem que ser de inox. Então, ele não negocia isso. Ele vai fazer o seguro do avião com outro corretor. Então, tudo isso está espalhado. A minha proposta sempre, quando eu vou conversar com a empresa, é para que se faça uma melhoria nessas linhas que já estão sendo contratadas e negociarmos com determinadas seguradoras para que isso se torne financeiramente viável, com redução de custo e melhora dessa gestão. Tempo de, por exemplo, vencimento das linhas, né, para fazer... Imagina, tem empresa, Gabriela, que durante a safra aqui em São Paulo, geralmente aí de setembro, outubro até maio,
ela está renovando 5 linhas de seguros durante o maior período de trabalho dela, né? Onde o foco do trabalho tem que estar voltado para a operação, né? Então, até isso a gente analisa. Quando que é a tua operação? Vamos antecipar algumas linhas, né? Renovações de algumas linhas, aglutinar, negociar com seguradoras para ficar fácil essa gestão do seu administrativo. E é muito interessante isso, né? Até para o pessoal que está assistindo e escutando, porque quanto mais concentrados tem numa empresa e saber que tem uma empresa que vai fazer tudo, todos os tipos de seguro, é muito melhor, né? Inclusive para a gestão da empresa ou do piloto, enfim, como para o ambiente, né? De não ter tantos... diminuir os empecilhos que vai ter tendo várias corretoras para fazer um serviço no mesmo setor, né? Então é muito bom saber que existe uma empresa que aglomera tudo isso, né? E assim, agora um passo a passo para obter o seguro. Como funciona? Legal, Joana. Excelente pergunta. O seguro ele parte da manifestação expressa do segurado em transferir o seu risco. Ou seja, eu tenho aqui uma necessidade que eu quero transferir isso para a seguradora. Então, esse ato chama-se proposta de seguro. Então, eu manifesto a minha intenção de transferir o meu risco para a seguradora e ela vai avaliar, a partir dos dados que eu informei, se aquele seguro é viável para ela comprar ou não. E aí vem o primeiro conceito de mercado que é invertido. Muitas vezes a gente fala que a gente compra um seguro. Na verdade, quem compra um seguro é a seguradora. Você vende o seu risco para a seguradora, mediante o preenchimento de uma proposta. Essa é a parte mais importante e a crucial de todo o seguro. Porque é nela que estarão contidas todas as informações importantes para a seguradora avaliar aquele risco que está sendo sugerido de venda. A omissão ou mesmo a fala equivocada de interpretação daquele risco pode gerar efeitos catastróficos na precificação e na hora do recebimento. Então, o primeiro passo e o mais atencioso é preenchimento de uma proposta de seguro, contendo todos os dados sensíveis, a avaliação correta da seguradora para ela precificar. A partir daí, a seguradora, dependendo da linha, dá um prazo para a devolução da proposta dela, aonde o corretor vai fazer a verificação se houve coerência entre o que foi preenchido e o que está sendo avaliado pela seguradora e vai, então, fazer essa interlocução com o segurado. O segurado estando de acordo e a corretora estando de acordo, esse de acordo ele é mútuo, tá? Ele é tanto da corretora quanto do segurado. Então, submete-se o de acordo para a seguradora, que, por sua vez, vai fazer o processo de emissão de apólices. Existem seguros que são emitidos antes da apólice, certificados, que são mais simplificados, mais rápido de emissão, porque às vezes algumas linhas, nos casos principalmente de casco aeronáutico, né, seguros das aeronaves, elas envolvem resseguradores, e a emissão do documento oficial, que é a apólice, ele é mais demorado. E uma exigência do mercado, principalmente dos financiadores, exige um documento que comprove que está viável ali. Aí a própria seguradora emite um certificado de apólice. A partir da emissão do certificado ou da apólice, aquele risco vendido está protegido. Existem ainda condicionantes de primeiro pagamento, né? E a gente não vai entrar muito nos detalhes, mas a partir da emissão e pagamento do primeiro, chamado prêmio, da primeira parcela, aquele bem transferido, aquela condição transferida, ela está vigente. A partir daí, aguardar, se houver sinistro, dar a entrada no sinistro de desdobramentos, pagamento de benefício. Tá? É simples assim. É simples o passo a passo, as 3 etapas. O que é realmente moroso, custoso e depende de muita avaliação e conhecimento técnico são as etapas, né? No meio, como construir uma proposta bem construída para emitir uma apólice de acordo e checando todos esses dados. Legal, João? Legal. Eu sei que você falou que tem a sazonalidade, né? Tem a questão das regiões também. Mas, assim, eu queria que você passasse quais são as principais linhas
que tem para aviação agrícola, né? Tem para o piloto, tem para o hangar, como é que é? As principais linhas de seguro são voltadas hoje para riscos de vida e riscos patrimoniais, né? Então, seguro de vida, a gente vai dividir aqui, piloto e seguro de vida do piloto, mas dentro da empresa. Esse visa beneficiar o CNPJ para que ele consiga fazer uma indenização para a família desse piloto, né? Até é um elo muito forte, porque hoje, se um piloto acontece alguma coisa dentro de uma empresa, não tem controle se aquela família vai ir ao judiciário requerer uma indenização, né? Então, visa reforçar o caixa da empresa para evitar a desmobilização de patrimônio, falta de investimento, para pagar uma indenização judicial em casos de desejo dos beneficiários que reclamaram na justiça, né? Então, vida, praticamente essas duas situações, tem uma vírgulazinha aí que é proteger o CNPJ no caso do falecimento do sócio, né? Então, para dar continuidade na empresa e tudo mais, a gente pode avaliar isso. Casco aeronáutico, seguro da própria aeronave e o seguro obrigatório, né? Como o nosso seguro obrigatório de automóvel, a aeronave também tem. Então, é feito esse seguro também. E aqui uma particularidade, muito bom a gente poder ter esse espaço aqui. Quando a gente tem mais de 2 aeronaves, ou seja, 3 aeronaves, não, os empresários que estão nos ouvindo aí, você já tem 3 aeronaves, é possível baratear os custos disso, através de emissão de uma única apólice. Em vez de fazer uma apólice para cada um, aumentando o custo de seguradora, a gente consegue fazer uma única apólice, congregando todas as aeronaves, todo o risco daquele seguro. E aí a seguradora tem a condição de baratear esse custo, né? Então, vale a dica aí para quem tem mais nas relações de casco aeronáutico e seguro obrigatório para conversar. Se não, com o seu corretor habitual, bater um papo comigo e eu posso desenhar isso para eles. Responsabilidades civis, engenheiro agrônomo, né? Aplicações aí que podem gerar problemas de responsabilidade recaindo sobre aquele responsável pela empresa, né? O agrônomo responsável, existe um seguro que protege isso. Riscos ambientais, aquelas empresas que compartilham hangaragem, né? Ou seja, tem também, além da operação agrícola, ele tem lá mais 2, 3 hangares que ele loca o espaço dele para outras pessoas colocarem suas aeronaves. Responsabilidade civil de hangar, que inclusive engloba para aquelas empresas que têm manutenção, elas podem ter dois recursos, rapidamente falando. O recurso de proteger o voo de teste. Então, fez a manutenção na aeronave de terceiro, ela tendo responsabilidade civil de hangar, ela está protegida a aeronave ali, mesmo que ela já tenha seguro, mas a responsabilidade é da empresa de manutenção. O voo de teste, caso aconteça alguma coisa com o piloto dessa empresa de manutenção, se qualquer coisa que acontecer, ele está protegido, e também uma cobertura de translado. Às vezes, a empresa de manutenção vai levar a aeronave até o destino, até o seu cliente. Esse período também está protegido, fora do seguro da aeronave, tá? Esse aí é um seguro voltado para o hangar. O seguro empresarial, que é da estrutura da empresa. Os equipamentos que lá estão, né? Se tiver barracão com peças, isso é um seguro que tem que ser bem desenhado à necessidade da empresa, né? Já houve, aqui perto de Ribeirão Preto, a gente tem rajadas de vento aí muito fortes no verão, no início de verão, estelha muito hangar, e essas telhas acabam caindo sobre as aeronaves, causando prejuízos, né? A linha de alto também, frota de alto, que caminha leve e pesado, né? Então, também a gente tem essas linhas a desenvolver. Fora isso, que não é seguro, é o câmbio. O câmbio
que é você pagar em moeda estrangeira no Brasil. Então, você tem que pagar lá no exterior uma obrigação de recebimento, nem moeda estrangeira, também a gente faz aqui dentro da corretora. Bom, agora então, para finalizar, nosso tempo já está acabando, né? E respeitando o tempo igual para todas as empresas, qual é a vantagem que a Putini Seguros oferece para os nossos associados, tanto Ibravag quanto Sindag? Joana, o que eu sempre levo, premissa máxima, vamos dizer assim, né? É entender a necessidade e verificar se tem algo adequado no mercado que possa ser viável economicamente. E respeitando o que o cliente tem. Às vezes, ele tem uma linha de seguro que nem está adequada, ou está bem feito. Muitas vezes, ele tem alguma coisa que está bem feita. Existem profissionais hoje no mercado também capacitados. Podem não ser especializados, como eu, na aviação agrícola. Mas, às vezes, na linha de seguro dele, ele é capacitado, né? E, então, a lisura e a franca opinião de poder analisar a necessidade e propor aquilo mais adequado, respeitando o que o colega tenha feito, né? Se algo for melhor. Acontece, é raro, mas acontece. Então, hoje a Review Corretora, ela analisa esses aspectos para poder levar às seguradoras uma negociação mais ampla para trazer melhores benefícios. Entenda que redução de custo é fácil fazer, depende do que você vai negociar com a seguradora, se vai negociar certo ou errado. Mas fazer algo adequado com redução de custos, esse é o desafio. E é a minha proposta para a aviação agrícola desde 2017. Além de buscar sempre novas soluções, negociando com as seguradoras, né, que têm as suas linhas e a modernização delas, e propondo muitas vezes melhorias para que elas possam atender as especificidades da aviação agrícola, é também levar para eles o conhecimento, o envolvimento deles na aviação, para que eles entendam como eu entendo e desmistificar muitas coisas que nós aqui, e vocês, né, vocês têm feito isso muito bem, para desmistificar essa relação que existe entre seguradora e segurado envolvendo a aviação agrícola. Então, por fim, é buscar essa solução adequada para a empresa, respeitando o trabalho de colegas que tenham sido feito, mas algo mais específico e mais elaborado para essas empresas em todas as linhas de seguro e câmbio. Excelente. Muito obrigada pela presença, Rodrigo. A gente vai encerrar nossa VagCast por aqui. Lembrando que todos os nossos episódios são semanais. Toda quinta-feira a gente tem um episódio novo aí para vocês nas plataformas do YouTube e do Spotify. Muito obrigada pela participação, Rodrigo. O AvagCast vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer mais uma opção exclusiva do Clube de Vantagens. Muito obrigado pela oportunidade. Fica aqui meu agradecimento a toda a diretoria, a presidência, tanto do Instituto quanto do sindicato, a Joana, a Gabriela, que tiveram a maestria de conduzir esse nosso bate-papo. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero vê-las em breve, tanto no congresso quanto em novos convites aqui, para esmiuçar cada vez mais esse assunto e desmistificar o que é seguro para as empresas de aviação agrícola. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Com certeza Obrigada, estaremos no congresso. Até. A VagCast é uma parceria entre o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o Sindag, e o Instituto Brasileiro de Aviação Agrícola, o Ibravag, com a apresentação de Gabriela Meirelles e Joana Fontana e edição de Bruno Meirelles.